O puerpério, então, é a fase depois do parto, né? Essa fase que antigamente as pessoas chamavam de resguardo, até mesmo tem uma relação muito, muito próxima, até com relação à nomenclatura, quando a gente fala de quarentena, né? Que é antigamente se entendia que esse período durava 40 dias, né? Era o que muitos até uma informação que vinha às vezes até logo após o parto no hospital, né? Que o resguardo de 40 dias para retomar às vezes de repente uma relação sexual ou para poder voltar a fazer atividades físicas, algumas atividades físicas mais pesadas, digamos assim, né? Mas existe todo um período depois do parto que envolve uma série de mudanças. Então, lógico, tem uma questão ali fisiológica, né? Desde, por exemplo, as contrações que o útero vai fazendo para ele voltar ao tamanho normal, toda uma questão desse corpo, né? Que vai retornando ao novo normal, porque também, assim como a quarentena que a gente vive, essa mulher que virou mãe também vai se deparar com um novo normal. Mas, como psicólogas, estamos aqui para falar de um aspecto que é muito mais, assim, delicado, né? Do que a gente chama de puerpério, que é esse período de novo normal psíquico dessa mulher, né? Que vai envolver, então, todo o tempo para regulação hormonal, né? Então, durante a gestação, assim, são uma série de transformações que ocorrem no corpo e tem muitos hormônios envolvidos. E aí, nessa fase depois do parto, existe um período longo até que esse corpo volte aos seus níveis tradicionais, assim, de hormônios, né? A própria ausência de menstruação, né? E adaptação com a amamentação, né? Adaptação com essa nova casa, de repente essa mãe que não era mãe se torna mãe. E aí, assim, para finalizar o início dessa conversa sobre o puerpério, não existe um tempo, né? Psiquicamente a gente não pode dizer um tempo específico, né? Cada mulher vai passar de uma forma diferente, então ele pode se prolongar ali até 2 anos, bem longo. Por mais que exista algumas informações e alguma orientação que pode ser dada. Oi, Kátia. Que pode ser dada para as mamães, a uma mamãe ali. A maternidade ela é uma experiência que para cada mulher vai ser única, né? Então, talvez colocar um período que as coisas vão voltar ao normal, né? Que também existe uma expectativa, até de outras pessoas, dos familiares, que a mulher tenha o corpo de antes, aí tem outras questões, né? Mas comparando se for estipular um período, um prazo para voltar a esse normal, gera mais ansiedade ainda e não vai voltar, né? Porque você agora é mãe, a mulher agora é mãe, então nunca vai voltar, né? Sim, ela precisa realmente de um tempo, né? E assim, esse prazo gera mais pressão, mais ansiedade, então realmente é algo que a gente não se pensa quando a gente está falando em nível psíquico, né? A gente pode até tentar localizar um prazo quando se fala fisiologicamente, até hormonalmente, né? Uma hora esse corpo, assim, ele talvez realmente não vai ser o mesmo, porque vão ocorrer mudanças que talvez ela não se reconheça mais fisicamente como a mulher antes dela ser mãe, mas uma hora a gente pode dizer que hormonalmente, por exemplo, ela vai a menstruação vai retornar, os hormônios vão se regular, o útero, né, vai retornar, mas psicologicamente realmente não tem como inscrever ali um período específico, né? E Rafa, que bom que você conseguiu chegar. Se você conseguir compartilhar com as pessoas, vamos ali Kátia levando também. esta. A Kátia também tá. Eu acho que eu não vejo quem ainda permanece na live, né? Eu vejo quem chega ali, dá um tchauzinho. E é muita coisa para pensar, né? A gente tá falando e já tá querendo mexer com a tecnologia ali. Mas é bem legal. Esse tema tem muito para ser discutido. E, e eu queria agora, acho que já direcionar para como se preparar para esse período, né? Que é difícil, que é um tanto romantizado, né? Aquela ideia de que a mãe vai ficar feliz e completamente realizada depois da chegada do bebê. E na prática não é bem assim, né? Todas as emoções que envolvem, né? Esse período. Então, rituais, talvez, né? Porque, como a gente tinha comentado antes, né? Nas nossas conversas, desses rituais de preparação física e emocional para a chegada do novo um bebê, né? De uma nova pessoa da família. Eu diria que o mais importante, assim, é informação, né? Eu acho que ir atrás de informação, né? E se preparar no sentido de preparar a sua própria rede de apoio, né? Então, se a mulher conseguir já, de repente, pensar quem que vai estar com ela no parto, quem que vai estar com ela nos primeiros dias depois do parto, se ela conseguir
procurar profissionais, né? A gente pensa aqui o quanto que é importante que se tenha um auxílio mesmo multiprofissional, né? Então, eu acho bem legal, se a gente aqui está falando sobre agosto dourado, né? A gente não falou ainda sobre isso, né? Que nós estamos fazendo essa live hoje porque estamos em pleno mês de incentivo à amamentação, né? O agosto dourado, e estamos na semana, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, eu acho bem legal que né, pensando nisso, que se procure informações sobre a amamentação, por exemplo, porque existem muitos mitos que envolvem, né? Desde a história que não vai ter leite, ou de repente de que precisa, né? Assim, mitos que eu até conversei contigo, né? Que não era a minha intenção tanto de adentrar tanto a esses aspectos, que a gente queria falar mais psicologicamente, do lado mais psíquico, né? Mas tem muitas coisas que são amplamente divulgadas, né, na sociedade, mas que a gente sabe que não tem tanto fundamento científico, né? Então, uma das coisas que eu vou falar aqui, mas por exemplo, a chupeta, né? O quanto que né, uma escolha da mulher, né, da chupeta, não estou dizendo, né, indo contra essa escolha, mas assim, o quanto que é importante você ter acesso à informação para você saber que ela pode, de alguma forma, atrapalhar ali, fazer uma confusão de bicos que pode atrapalhar a amamentação. Então, quando ela está munida de informação, aí sim a gente pode dizer que ela está empoderada para decidir. Porque se ela não sabe disso e ela vai lá e dá a chupeta sem saber disso, depois ela pode ter alguma confusão ali na amamentação e atrapalhar, né, realmente todo esse processo, né? Então, acho que correr atrás de informação e ter uma equipe multiprofissional, a gente pensar em psicólogo, consultor de amamentação, enfermeira, toda essa equipe que possa auxiliar ela e uma rede de apoio que inclua familiares, né? É uma melhor forma de realmente se preparar, tanto para o parto, quanto para o puerpério e para a amamentação em geral, né? Quando você falou assim, né, a gente teve essa ideia de focar mais na parte emocional, né, do que a gente sabe e estuda, mas quando você fala assim dessas questões do não ter leite suficiente ou, né, todas aquelas frases que você ouve, acho que é importante também falar não só para as mulheres, mães, mas para a família, que, né, o que você pensa, e eu, numa experiência minha também, de ouvir, né, um período que você já fica mais fragilizada, né, porque desgasta pela questão de não ter um sono reparador, né, acorda a noite toda e tem toda a questão física, né? Um esgotamento. Aí ouvir que você talvez não tem leite suficiente, ou que o teu leite não é forte o suficiente, né? Num período que você está talvez desinformada sobre isso, não, né? Uma mulher que foi mãe não estava preparada, não tinha informações, né? No sentido de não ter informações sobre o puerpério, vai se sentir, né? Impotente também, pensando, poxa, eu não sou capaz de amamentar então o meu filho, né? Vou ter que recorrer a fórmulas, né? E também tem toda aquela questão da causa desse ano, né? Não sei como é que chama o tema desse ano, né? Que é a questão ambiental. Sim, agora deu uma falhada, não sei se acho que voltou. Concordo, né? E acho que a questão não só assim a importância de ter informação, porque eu fico pensando quanto que mesmo essa mulher que tem informação, que sabe, né, que não existe isso de ter pouco leite, né? Até vou falar aqui, né? Novamente vamos sair dos aspectos psicológicos e vamos falar um pouquinho desses mitos, que é inevitável falar disso, né? Mas peito, as pessoas pensam que peito é estoque, e peito não é estoque, gente, é fábrica. Então não existe isso de eu tenho peito pequeno ou não tenho leite suficiente, né? Quanto mais você estimula a produção de leite, mais você vai produzir. Lógico que existem muitas outras questões que influenciam, e uma das que mais influencia é como que essa mulher está emocionalmente, né? Então, mesmo que ela tenha informação, o quanto que, de repente, ela está sendo desestimulada, no sentido de ouvir esse tipo de coisa, de que ela não vai conseguir amamentar, de que ela tem pouco leite, tá? Não tem como a gente dizer que ela está imune mesmo de alguma forma, se abalar com esse tipo de comentário, né? Até uma coisa que agora, falando, eu lembrei, eu já conversei, inclusive, com enfermeiras que tinham todo o conhecimento, que ajudavam outras mulheres a amamentar, mas aí quando chegou a vez delas de amamentar, elas enfrentaram muitas dificuldades. Porque quando você se torna mãe, você é só mãe. Você não é enfermeira, você não é psicóloga. Você é mãe e você tem todas as inseguranças que o conhecimento não te deixa assim imune a ter, né? Sim, exatamente. A Kátia deixou um comentário ali. Eu tô achando meio difícil ler, porque ele ficou transparente. Não sei se para você também tá assim, mas ela falou que a chupeta, né? É uma questão cultural. Você consegue ler bem? Porque é uma questão cultural, porque sabe o que a Luísa devia chupar uma chupeta, né? Para que ela tivesse mais tempo para ela. Sim, e eu agora tendo mais
tempo para ler sobre algumas coisas nesse sentido. Essa semana eu cheguei a uma conclusão, assim, que a chupeta é o novo engole o choro, né? O novo, não sei Sim. se tão novo assim, Aham. porque, né? E você Com lembra, certeza. né, das nossas aulas, né? Uma vez eu ouvi a Aham. professora Maris, maravilhosa, dizendo que a chupeta é para parar de chorar, mas para quem parar de chorar, né? Porque é uma Uhum. ansiedade da mãe, sei lá de quem, dos avós, de alguém que tá querendo fazer cessar Aham. aquele choro, mas vamos pensar no porquê do choro, e o que, que aquele choro tá pedindo, se é colo mesmo, e não tem essa utopia, assim, de que a criança não, que vai dormir a noite toda, de que não vai chorar, de que a criança Uhum. chora, a criança precisa de cola, né? Demanda muito, muito, muito tempo e atenção. E tapar esse choro com uma chupeta é bem simbólico, né? Sim, acho que fala muito mais das nossas ansiedades, né? Das nossas ansiedades, como a Kátia falou, culturais, né? Que a gente talvez não consiga. A gente não consegue ver adultos chorando, né? Agora você falou disso, eu lembrei da nossa outra experiência profissional, né? A ideia do ver alguém chorando e oferecer um copo de água, né? Porque também oferece um copo de água e então engole teu choro, né? E a gente se Sim. sente muito incomodado em escutar choros. É, e o quanto que a gente isso demonstra mesmo a nossa própria ansiedade, né? Eu acho que a ideia talvez seria muito mais assim, da gente escutar esse choro e da mesma forma como seria, acho que o ideal quando a gente pensa em adultos, a gente tentar compreender, como você disse, da onde que vem aquele Uhum. choro e tentar acalentar, porque é a forma que a criança tem de se comunicar, né? Então, entender o que ela tá precisando e tentar se mostrar presente, né? Se mostrar, auxiliar, né? Aquela criança. Uhum. A, a Thaís, a Bruna, a Nuci, todo mundo entrando ali. Tô feliz que as pessoas estão dando um oizinho. Lê, eu lembrei de mais uma coisa agora. Colo vicia, né? Aquela frase, não Ah, dá sim. muito colo porque você vai viciar. O que você acha disso? Então, olha, né, eu tenho umas respostas que acho que não são nem muito da nossa área, assim, né, que é bem uma resposta até mais, assim, comum, né, senso comum, mas que eu acho bem interessante para se dar nesse tipo de comentário, que você já viu, por exemplo, falam ali, né, o tempo que vai mamar, né, você já viu algum adulto mamando? Você já viu algum adulto que, né, então, assim, os processos, eles precisam ser respeitados, né, a criança, ela tem necessidade realmente de contato físico, porque quando ela nasce, vamos pensar ali que ela estava no útero materno, que ela estava totalmente protegida, em volta, segura, né? Não sei se aquela música, que ela dá aquela música lá, você sabe, da Maria Bethânia, que ela fala do útero, né? Que é sem fome, sem frio, sem medo. Então, né? Ela Uhum. estava ali completamente segura e de repente ela se encontra num mundo em que ela não tem limites, né? O quanto que essa Sim. sensação da criança é de que ela não consegue se reconhecer porque ela não consegue perceber. Então, o quanto que o toque, o quanto que você se sentir envolvido ajuda, inclusive, nessa percepção de entender quem sou eu como sujeito, né? De começar a se perceber, se entender como indivíduo, né? Uhum. Então, não, colo não vicia. O que é importante falar, talvez, que as pessoas confundem, falando novamente da Maris, né? Eu lembro quando que ela falava sobre você atender às necessidades dela solicitar. Né? Então, acho que aí sim a gente está falando de um comportamento que pode ser nocivo para a criança. E novamente fala da nossa ansiedade de não conseguir esperar o choro, de não conseguir esperar o pedido. Então, de repente, de você nem sequer esperar a criança pedir o colo e você já está ali dando colo, nem sequer esperar pedir a água, você já está dando a água. Então, a importância da criança de você respeitar esse processo dela, né? De pedir, de falar, né, o que ela quer, mas o colo em si, se ela te solicita, não vai viciar você dar cola para criança, né? Uhum. Deu uma travadinha quando você estava falando, mas é uma questão assim até de equilíbrio, né? Sim. Não negar e não sufocar pelo excesso, né? Por não oferecer o que é solicitado. Ah, a criança tá fazendo manha, né? Então, eu li eu agora não vou lembrar em que página que eu vi, mas é bem simbólico também essa questão do colo, que a criança ela não vai acostumar com o colo, ela já nasceu acostumada, porque ela Exatamente. estava ali, né, totalmente Uhum. acolhida, totalmente abraçada, né, realmente, e de repente quando ela se vê num espaço vazio, onde ela não tem limite, né, como você falou, ela não encosta em nada, aquele berço que a gente prepara é todo maravilhoso, que é um colchão duro, né, se comparado ao ambiente que ela estava, então esse colo ele vai ser um carinho e uma proteção, né? Então, porque nesse período a criança sente uma extensão, né, da mãe, né? Ela é uma extensão da mãe ainda, né? Uhum.
e vai ser ainda por um bom tempo, né? E aí a gente vai voltar a falar sobre o puerpério, porque essa separação entre mãe e bebê vai acontecer bem depois e vai envolver todo um processo que faz parte ali, por isso que a gente falou do quanto que o puerpério é demorado, né? Porque agora a gente está falando sobre o quanto que a criança se vê como extensão da mãe, mas acho que é importante falar que por um processo, inclusive, de vinculação, né? O quanto que a mãe também se confunde nesse processo de se sentir uma extensão do bebê. Não sei se você pensou da gente falar um pouquinho aqui sobre a esterogestação. Então, né, porque a ideia da esterogestação, né, alguma coisa, algo que já tem sido estudado bastante, porque realmente, se a gente for pensar ali outros animais, né, a gestação é muito mais prolongada, né, só que existe toda uma questão da fisiologia, né, que permite que a gestação se prolongue até o bebê nascer. Quando eu digo prolongar, é que o bebê nasce com potenciais muito maiores que um ser humano que nasce totalmente dependente daquela mãe, né? Só que nós, se a gente fosse esperar uma condição mínima de sobrevivência, a gestação teria que ser muito mais longa e colocaria em risco essa mãe, porque a gente acabou assim, né, como seres humanos, a gente desenvolveu muito cérebro e a gente começou a andar eretos. Aí quando a gente faz os dois, a gente diminui a nossa pelve, né? A gente fica com o quadril mais estreito e a gente aumenta a nossa cabeça para acomodar esse cérebro. E aí acontece uma grande questão ali que não se encaixa ali, né? Para que o parto problema aconteça. técnico. Por isso que nossos partos são doloridos, né? Os partos humanos são tão doloridos e perigosos comparados com outros animais. Por causa dessa nossa evolução, né? E aí a ideia, como a natureza sábia, resolve essa questão, fazendo com que os partos aconteçam antes da hora. Então, todos os bebês são prematuros, de certa forma, né? Todos os bebês nascem antes de ter uma mínima condição de sobrevivência. E o que a gente, né, entende é que o mínimo de sobrevivência ele adquiriria ali com 12 meses de gestação, né? Então, seria uma gestação de 1 ano. Por isso que a ideia da esterogestação é a de que até os 3 meses do bebê, ele está sendo gestado fora do útero. Por isso que é tão difícil, né, para nós, seres humanos, esse primeiro período, né, esse período logo após o parto. Por isso que existe uma necessidade tão grande de vinculação, né, que até ali que nasce todo esse amor materno, toda essa ideia de um amor, como que a gente fala, me fugiu a palavra agora, mas desse amor que é incondicional, né, da mãe pelo filho, porque ele é necessário para esse processo de vinculação, para que essa mãe possa criar esse bebê que é totalmente dependente dele. Agora, já que eu falei disso, lógico que esse processo não é um mito que a gente tem ali, né, de que, né, todas as mulheres vão amar da mesma forma e que esse amor ali vai aparecer como mágica, né? Não é assim também. Eu já ouvi mulheres falando, eu não sei, né, depois mais tempo que que os filhos já estavam maiores, né, eu achava que tinha algo de errado comigo, porque eu não sentia nada do que falavam, aquele amor incondicional, um amor, né, um amor verdadeiro. Não era isso. Né, as mulheres, algumas, né, podem até pensar, poxa, eu tô me sentindo esgotada, tô me sentindo cansada e tantas questões negativas, né, com relação a todo esse período ali. Então, olha que o problema deve ser comigo, então, né, se eu não tô sentindo isso. E, na verdade, aquela questão de romantizar esse momento e dizer que ele é igual para todas, né? Talvez alguma mulher, né, pode realmente sentir isso por ser um momento muito esperado, planejado, mas não é sempre assim, né? E tudo bem, né? Tudo bem não ser. Tudo bem você amar o seu filho, mas não amar ser mãe, né? Acho que isso é importante falar também. Que ser mãe é muito cansativo, né? E às vezes a grande confusão que rola nesse sentido é essa ideia de que amar o seu filho significa que você não pode estar cansada, que você não pode estar triste, que você não pode até, né? Vamos tentar se libertar de alguns dogmas assim nesse sentido, né? De que a gente pensa que é inconcebível que uma mãe diga que ela se arrependeu de ser mãe. E, gente, isso não te impossibilita de amar seu filho, sabe? E de exercer a tua maternidade de uma forma saudável. Eu acho que, né, eu costumo dizer o quanto que é muito mais importante que você tenha espaço para falar, para se abrir, para poder compartilhar e ser escutada, né? O quanto que a terapia pode ser esse espaço, porque às vezes realmente tem certas coisas que são difíceis de ser ditas ou que realmente às vezes não cabe dizer em outros lugares. O quanto que a terapia pode ser esse espaço para você poder lidar com esses sentimentos de frustração, esses sentimentos que podem ser lidos como negativos, né? De ambivalência, né? Que acontece nesse período também. Eu não sei qual que é a nossa, né? Se você acha que a gente
pode voltar. Eu só lembrei de uma questão quando você falou de rede de apoio. Uhum. Lá no começo, né, a gente falou um pouquinho sobre a rede de apoio, de ter essas pessoas envolvidas, e agora falando de estar cansada. E não só das questões que compõem ser mãe, né, das tarefas, mas do próprio amamentar, já que a gente está falando dessa, né, da amamentação também. O amamentar, ele é cansativo. Principalmente no começo, quando o bebê tem um período, um intervalo muito menor, né? Ele não tem capacidade realmente de mamar um monte e ficar dormindo a noite toda, né? Porque o estômago dele não comporta tanto leite. Então ele vai mamar de pouquinho em pouquinho várias vezes. E para a mãe que vai ter que ficar segurando até, né, todo aquele processo até arrotar, é muito desgastante mesmo. E eu acho que seria interessante a gente falar que talvez vale você refletir sobre o que você está cansada, né? Talvez não seja sobre o amamentar, mas conta de uma casa depois, sobre amamentar e não ter como descansar, porque não tem, o pai não fica com o bebê, ou não tem alguém que te dê esse suporte, né? Para você também conseguir ter um alívio dessa carga, talvez, né? Uhum, sim, com certeza, né? Por isso que a gente fala dessa importância até de pensar nessa rede de apoio antes, né? De quem que vai estar do teu lado, né? A importância de ter alguém que cuide dessa mulher para que ela cuide do seu bebê. Mas, ao mesmo tempo, a importância também de que essa mulher, quando ela sentir necessidade de ter alguém que possa assumir esse papel de também cuidar do bebê, que ela também possa delegar um pouco essas funções quando ela sentir que é o momento de delegar, né? Então, a importância de você construir, né? Quem que vão ser essas pessoas que vão estar do teu lado, né? Que antigamente a gente tinha isso, antigamente a gente tinha muito mais uma ideia de aldeia, né? Uma ideia de família que envolvia, acho que a tua câmera... Eu tô tentando ler o comentário, desculpa. E resumo é que eu não consegui ler o comentário, gente, vocês me desculpem. Queria agradecer até talvez seja esse comentário que você está lendo aí, que é do Rick, que foi meu professor no curso do Edoura, só me informei por ele, legal que ele passou assim. Legal. Se você conseguir ler e achar que pode comentar alguma coisa sobre, agora nem aparece pra mim aqui. Acho que ele está falando, né, mais ou menos sobre o que a gente está conversando aqui, né? Tanto sobre essa questão dessa maternidade cooperativa, né? Acho que eu estou tentando trazer agora a importância que antigamente existia, né? Mais eu estava lendo ontem assim sobre isso, quanto que antigamente as meninas, né, as mulheres já iam vivenciando a maternidade a partir dos irmãos, né? Que você tinha famílias que eram mais extensas do que a gente tem hoje, que é uma família muito mais nuclear. Então esse papel, né? Hoje a gente tem a participação dos homens, que na nossa geração está começando ainda a trazer esse papel, né, essa importância da paternidade ativa, mas assim, hoje em dia, infelizmente, a gente acaba tornando esse cuidado muito nuclear, né, o que pode ser bom para algumas pessoas, mas tem a desvantagem de tirar toda essa ideia cooperativa de ter mais pessoas envolvidas na criação dessa criança, e que antigamente acabava acontecendo porque a gente tinha essa rede um pouco maior de famílias, né? Que você tinha ali mais presença de outras pessoas que cuidavam e que você também tinha essa experiência um pouco antes, porque você, de alguma forma, convivia com mais crianças, né? E aí acaba contribuindo para essa solidão materna. Sim. Já acho que a gente conseguiu falar bastante coisa importante. Você está lembrando de mais algum assunto assim que você queira falar? Eu pensei da gente Pra falar do tema, né? Do tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Sim, eu imaginei que você ia querer abordar isso. E que incrível, né? Eu adorei, achei bem um momento propício para pensar nisso, já que é aquele período que a gente está fazendo várias reflexões, né? E está mais do que na hora de parar e pensar um pouquinho sobre o impacto que a gente causa num ambiente que não existe fora, né? O jogar fora, jogar lixo fora, fora da onde se não existe fora. Então, sim, achei bem interessante. E ano passado, você sabe que o tema do ano passado era justamente rede de apoio, né? Aí esse ano, né, eu achei muito interessante que eles fizeram isso, porque teve toda uma questão ali de repente perceber, né, a partir do que aconteceu ali com essa pandemia, a gente começar a pensar no potencial humano, no quanto a gente interfere, né, na natureza, no quanto a gente interfere nesse nosso poder de interferir nas catástrofes, em tudo isso que tem acontecido, né? Então, aí eles jogam essa ideia numa pegada mais ecológica mesmo, que a princípio eu acho que as pessoas podem não ter entendido muito bem qual que é a relação da amamentação com a saúde do planeta, né? Mas acho que a gente pode começar falando por uma questão mais óbvia, que é se você tem o quanto que a amamentação ela traz benefícios para a saúde dessa criança, então, consequentemente, você vai ter um planeta mais saudável, porque você vai ter pessoas mais saudáveis, né?
Mas assim, também essa questão que você falou agora, né? O quanto que a gente às vezes não para pensar o impacto ambiental que tem você consumir leite de lata, né? O que está por trás. Então, né, eu até fiz ali a postagem essa semana sobre isso. Desde, por exemplo, ali você pensar que muitas pessoas não se lembram que o leite que vem ali na latinha, na verdade, é um leite de vaca, que é modificado para as necessidades nutricionais de um bebê, né? Mas é um leite de vaca. Então, você vai ter desde a questão da pastagem, né, da plantação ali de soja, quanta água, quanto que tem de terra, né, que vai ser disponibilizado para plantação, para o gado. Depois você vai ter toda a questão da embalagem, do plástico, do alumínio, né, da questão do quanto é difícil reciclar esses materiais. Então, por trás daquela latinha, né, desde esse caminho que ela faz, desde o momento em que ela está ali, que a gente vai pensar ali na plantação, ali para o gado, até chegar na tua prateleira, veja a cadeia que envolve, né? E aí, lógico, né? Por que não se fala disso? Porque da mesma forma que tem todo um impacto ambiental muito grande, também tem muito interesse financeiro envolvido, né? Porque gera muita riqueza. E o leite não, né? O leite é a única. Você só precisa de uma mãe e pensar na alimentação saudável daquela mãe, naquilo que a gente está conversando aqui, que é essa rede de apoio, de conhecimento, para que ela consiga amamentar. Então, é um alimento limpo, natural, né? E que vai gerar muito menos impactos. Que tá pronto a hora que quiser, né? A quantidade que quiser. É incrível. E barato, né? Porque é outra questão. Novamente, né, essa questão dos interesses financeiros, né? Porque a gente faz tanto esse esforço para falar sobre alimentação e para tentar trazer isso, inclusive quando a gente pensa em países emergentes, porque há uma resposta que barata no sentido de que as pessoas têm acesso, né? Quanto que custa um leite de lata? Então, você tem algo que traz benefícios no sentido de aumentar a criança, né? De evitar doenças, de evitar futuros gastos ali com saúde, e que é limpo, renovável e barato. Muito bom. Eu acho que, como a gente estava testando, né, nossas habilidades técnicas para essa live, tivemos algumas dificuldades ali no começo, né? Eu não conseguia te chamar, mas eu vou deixar salvo e eu acho que é bem importante, à medida do possível, assim, levando esse tipo de informação e até de reflexão, né? Que talvez muitas mulheres nunca tinham pensado sobre e vale sempre proporcionar isso. Acho que a gente está. Eu acredito que o período é muito propício, né, para pensar, para repensar algumas questões e aproveitando, né, a gente já pode levar essas informações em forma de bate-papo. Você quer finalizar de alguma forma? Eu só, antes de finalizar, a última coisa que eu tinha pensado em falar, que a gente não abordou, né, já que a gente estava falando sobre puerpério e como nós duas somos psicólogas e tentando aqui fazer uma ideia de cuidados preventivos mesmo, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre quando procurar, né, um suporte emocional, psíquico, né? Porque, como a gente estava falando aqui, eu acho que é algo que faz parte, né, desde a gestação, dessa preparação, né, que é mais importante do que às vezes ficar se preocupando como vamos preparar a mama, né, ou vamos preparar o quarto, essas coisas têm muito efeito, porque, como a gente estava falando na ideia de ritual, né? Então, enquanto que você, de repente, né, a gente estava conversando em off sobre essas coisas que as mulheres fazem, de tomar sol, fazer o próprio chá, né, fazer o chá, né, chá de bebê, ou eu faço chá de bênçãos. Então, o quanto que isso traz efeito, porque é uma preparação, um ritual que vai auxiliar no sentido dessa preparação psíquica, né? Mas é interessante, então, que seja feito isso e que você pense, então, né, como a gente falou da questão de pensar numa equipe multiprofissional. Então, eu acho que toda gestante poderia já pensar sobre isso antes, né, no planejamento da gravidez, se possível, ou então durante a gestação, em incluir, então, né, profissionais. Mas, falando na dúvida que muitas mulheres têm, né, será que é normal me sentir assim? Será que não é normal, né? Eu queria falar, né, só basicamente assim, que você se sentir, de repente, alguma tristeza, algum desconforto, principalmente no que se refere ali nessas primeiras semanas após o parto, é algo que faz parte de todo esse processo, né, de adaptação ao bebê, de adaptação a essa nova realidade, como mãe, como todos os papéis que vão surgir ali. A gente fala que tem um período ali que alguns
autores falam que dura até 3 semanas, mas estava lendo um estudo esses tempos que eu achei bem interessante, que falava que poderia ir até o fim da esterogestação, né? Então até os 3 meses, que é o blues corporal, né? Então essa ideia de uma tristeza que vem e que vai passar, né? Que não precisa, que seria interessante ter um acompanhamento, mas que ela passa, porque tem muita relação com esse processo que é natural de um luto que está sendo vivido por essa gestante, por essa mãe, né? E por toda essa questão dessa regulação hormonal. Esse blues puerperal, ele não vai te impedir de cuidar do bebê. Então você pode estar triste, você pode estar ansiosa, né? Chorando, chorosa, enfim, vários sentimentos que podem vir nesse momento. Ele vem, passa, normalmente ele vai passar sozinho, e ele vai atingir, se não me engano, até 3. Eu não vou falar número que eu posso falar errado, então, mas ele tem uma taxa, uma porcentagem bem alta, tá? Depois eu coloco ali para vocês verem a taxa. E o que, para a gente pensar em depressão pós-parto, a ideia seria realmente de um sofrimento que te impossibilite de cuidar de você ou de cuidar do bebê, ou que se associe a pensamentos de alguma forma machucar o bebê, ou fazer algo com esse bebê, ou fazer algo com você. Então, esse tipo de ideia, né, já poderia se classificar realmente como uma depressão pós-parto, que aí necessita realmente de um acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, né? Acho que é legal falar, porque muitas mães realmente trazem essa ideia de quando que precisa procurar uma ajuda. Muito bom. Quando estiver limitando, né? Sendo um risco, prejudicando a relação ou a tua saúde, digamos assim, tua integridade física até, é um sinal de alerta para procurar ajuda, né? Isso aí. Acho que seria isso. Por Sim, hoje. eu tô vendo ali as pessoas que estão assistindo. Eu não sei se tem alguma mamãe que poderia perguntar alguma coisa, mas eu fiquei com vontade de fazer mais lives para explorar, né, esse recurso de ser um bate-papo e uma possibilidade de, mesmo à distância, se reunir, né, e interagir. Que é um espaço que pode ser muito útil nesse sentido. Lê, então eu quero agradecer a tua disponibilidade, a tua, né, essa forma mansa, eu adoro o jeito que você fala, assim, é suave, é gostoso. E eu nem tava tão mansa, porque eu tava um pouco nervosa, porque a gente já começou meio com alguns empecilhos, mas que bom que deu certo. Mas foi uma incompetência técnica minha, né, que eu preciso fazer estudar mais. E eu acho que foi bom, foi legal. E eu vou salvar e provavelmente a gente compartilha, né, nas nossas páginas. Isso, e aí assim, eu queria dizer para de repente quem assistiu e ficou querendo, assim, sugerir alguma pauta ou